Antes do surgimento do Novo Testamento, o mundo vivia em um estado de busca incessante por respostas, onde as pessoas seguiam crenças e tradições que muitas vezes pareciam oferecer mais dúvidas do que certezas. Sem a bússola moral e espiritual que os ensinamentos de Cristo trariam, as civilizações seguiam suas próprias leis, rituais e deuses, tentando encontrar sentido em um universo vasto e caótico. Governantes impunham suas vontades como verdades absolutas, enquanto o povo vivia entre conflitos de poder, injustiças sociais e práticas que, à luz do que estava por vir, pareciam sombrias e distantes da redenção. Sem a orientação que o Novo Testamento ofereceria, muitos agiam movidos por interesses pessoais, outros por medo de punições divinas, sem entender o verdadeiro propósito de sua existência. Era um tempo de incertezas, onde as expectativas de algo maior pairavam no ar, mas sem um caminho claro. Como será que essas pessoas lidavam com a vida sem uma referência sólida de certo e errado? Como elas buscavam por paz e significado sem uma mensagem de esperança para guiá-las? No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais da história e do lado que ainda não contaram, sobre como era o mundo antes do Novo Testamento ser escrito. Uma jornada por sociedades perdidas, crenças antigas e o cenário que preparou o caminho para o surgimento da palavra que mudaria tudo. No período que antecede o Novo Testamento, o Império Romano era a civilização mais poderosa e influente do mundo ocidental. Para entender plenamente como era essa sociedade, é necessário explorar diversos aspectos que compunham o Império, desde a religião até a organização social, política, economia e a vida cotidiana dos seus habitantes. Religião. A religião romana era profundamente entrelaçada com o Estado, desempenhando um papel fundamental na vida pública e privada. Os romanos eram politeístas, adorando um vasto panteão de deuses e deusas, cada um responsável por aspectos específicos da vida e da natureza. Júpiter, o rei dos deuses, governava o céu e os raios, enquanto Marte, o deus da guerra, era reverenciado por soldados e generais. Vênus, a deusa do amor e da beleza, era cultuada para assuntos amorosos e de fertilidade. Além disso, os romanos também acreditavam em espíritos domésticos, como os lares e penates, que protegiam a casa e a família. Sacrifícios, festivais públicos e rituais religiosos eram eventos comuns, unindo a sociedade em torno de tradições que também reforçavam a autoridade dos governantes. Mas a religião romana não se restringia apenas ao panteão clássico. À medida que o Império conquistava novas terras, ele incorporava elementos religiosos de outras culturas, o que se refletia em práticas sincréticas. O culto ao imperador era central para o controle político, transformando líderes em figuras quase divinas e exigindo adoração pública. Isso consolidava o poder de Roma. Mas, ao mesmo tempo, o sincretismo começava a abrir portas para questionamentos sobre a verdadeira natureza da divindade. Política e administração. O Império Romano, antes do Novo Testamento, era uma máquina política altamente eficiente e organizada. Após o colapso da República, Roma tornou-se uma autocracia sob o controle de imperadores como Augusto, o primeiro imperador. O Senado ainda existia, mas seu papel estava cada vez mais limitado, funcionando como um órgão consultivo. A real autoridade estava nas mãos do imperador, que controlava o exército, a legislação e a religião. Para administrar um império tão vasto, Roma implementava uma rede de governadores nas províncias que supervisionavam as finanças, a coleta de impostos e a aplicação das leis romanas. Economia e comércio. A economia romana era diversificada e baseada em várias fontes de riqueza. A agricultura era a espinha dorsal da economia, com grandes latifúndios produzindo grãos, vinho e azeite, os principais produtos de consumo e comércio. Além disso, Roma mantinha uma vasta rede de comércio,
conectando-se com civilizações do Oriente, como os partas e os indianos, através de rotas terrestres e marítimas. Produtos de luxo, como especiarias, seda, marfim e pedras preciosas, chegavam a Roma, enquanto o Império exportava vinho, azeite, cerâmica e metais. A escravidão também era um pilar da economia romana. Milhões de pessoas, capturadas em guerras ou nascidas em cativeiro, trabalhavam nas minas, campos e casas romanas, sustentando o estilo de vida luxuoso das elites. A desigualdade econômica era enorme. Enquanto as classes mais altas desfrutavam de grande riqueza, a maioria da população vivia em condições modestas ou precárias. Sociedade e classes sociais. A sociedade romana era rigidamente hierarquizada. No topo da pirâmide estavam os patrícios, a elite aristocrática que controlava as riquezas e o poder político. Logo abaixo vinham os plebeus, que representavam a classe média e baixa, compostos por artesãos, agricultores e pequenos comerciantes. Os plebeus eram livres, mas tinham pouco poder político. Abaixo dos plebeus estavam os escravos, que formavam uma classe fundamental na sociedade romana. Esses indivíduos não tinham direitos e trabalhavam em todos os setores da economia, desde o campo até as casas das famílias mais ricas. Apesar de sua condição, alguns escravos podiam ganhar sua liberdade e ascender socialmente como libertos, tornando-se cidadãos romanos. Outro aspecto importante da sociedade romana era a clientela, uma relação de patronato entre os cidadãos mais ricos, patrícios, e seus clientes, geralmente plebeus ou libertos. Os patrícios forneciam proteção e apoio financeiro em troca da lealdade política e serviços de seus clientes. Cultura e artes. Roma foi profundamente influenciada pela cultura grega, mas desenvolveu sua própria identidade artística e literária. Os romanos eram mestres na arquitetura, construindo aquedutos, estradas, templos e anfiteatros como o Coliseu, que ainda hoje impressiona pela sua grandiosidade. O uso do arco e do concreto permitiu inovações arquitetônicas que não só serviam ao propósito utilitário, mas também ao controle social. Os banhos públicos, por exemplo, eram um local de encontro para todas as classes e demonstravam o poder e a civilização romana. Na literatura, poetas como Virgílio, com sua Eneida, buscavam glorificar Roma e suas origens heróicas. O teatro e a poesia, embora em grande parte inspirados pelos gregos, também se tornaram ferramentas para o debate político e moral. A vida cultural era ativa, mas também controlada pelo Estado, que usava a arte para promover sua visão de ordem e poder. Vida cotidiana. A vida cotidiana dos romanos variava bastante entre as classes sociais. As elites viviam em domos, casas espaçosas com jardins e muitos escravos para servir. Enquanto isso, a maioria dos plebeus morava em insulae, blocos de apartamentos de madeira que frequentemente pegavam fogo devido à má construção. As refeições eram importantes momentos sociais, especialmente para as elites, com banquetes extravagantes que incluíam carne, frutas e vinho, enquanto os plebeus se contentavam com pão e vinho diluído. Os romanos também tinham uma vida urbana vibrante. As cidades eram organizadas com fóruns, mercados, teatros e termas, onde as pessoas se reuniam para discutir política, fazer negócios ou relaxar. No entanto, era uma sociedade profundamente desigual, onde a pobreza e o trabalho árduo de muitos sustentavam o luxo de poucos. Legado cultural. O impacto da cultura romana no mundo antigo foi imenso. Suas leis, arquitetura, técnicas de engenharia e organização política influenciariam futuras civilizações por séculos. O direito romano, por exemplo, é a base de muitos sistemas legais modernos, e as cidades romanas serviram de modelo para o desenvolvimento urbano.
No entanto, muito desse legado estava enraizado em uma visão do mundo pragmática e política que não oferecia um guia espiritual como o que viria com o Novo Testamento. Conforme Roma consolidava seu domínio, algo inesperado crescia no horizonte do Oriente. Enquanto o poder militar e político continuava a expandir o império, as ideias espirituais que surgiam entre as culturas dominadas começavam a plantar as sementes para uma nova forma de pensar. Agora, se olharmos para o Oriente Médio, o que estava acontecendo no Egito Antigo? Agora, imagine um mundo onde o poder e a cultura eram tão antigos quanto as areias do deserto que o circundavam. O Egito, muito antes do Novo Testamento, estava sob o controle da dinastia ptolemaica, uma linhagem que remonta aos generais de Alexandre, o Grande. Esta terra, que outrora fora governada por faraós poderosos e misteriosos, agora via sua majestade diluída em uma mistura fascinante de tradições egípcias e influências gregas. Alexandria, a capital fundada por Alexandre, havia se tornado um dos maiores centros de conhecimento do mundo antigo, com sua famosa biblioteca contendo obras de filosofia, matemática e história que moldavam o pensamento de toda a bacia do Mediterrâneo. Religião. No entanto, por trás das façanhas intelectuais e da grandiosidade arquitetônica, o Egito ainda respirava através de suas crenças religiosas milenares. Apesar da influência grega, o coração religioso do Egito permanecia firme na adoração de divindades ancestrais como Ísis, Osíris, Horus e Ra. Para os egípcios, esses deuses não eram meramente símbolos, eles eram a chave para o equilíbrio do cosmos. A religião permeava todos os aspectos da vida e o ciclo da morte e ressurreição de Osíris, em particular, dava aos egípcios uma visão clara da vida após a morte, onde a alma passaria por julgamentos e, se justa, viveria eternamente nos campos de Iaru, um paraíso celestial. Ísis, por sua vez, era reverenciada não apenas no Egito, mas em todo o mundo mediterrâneo. A deusa da maternidade e da magia, ela representava a força protetora que mantinha a harmonia cósmica. Seus rituais de adoração se espalharam para além das fronteiras do Egito, atingindo Roma e outras regiões, mostrando como as crenças egípcias se mesclavam com as novas correntes religiosas e filosóficas. No entanto, mesmo com essa expansão, havia uma tensão entre as tradições faraônicas e as novas influências trazidas pelos gregos. A fusão de divindades egípcias e gregas criava algo novo, como o culto a Serapis, uma divindade criada para unir a adoração grega e egípcia, representando um elo entre os dois mundos, política e administração. O poder no Egito ptolemaico não mais residia em faraós, que eram vistos como deuses vivos, mas em uma elite grega que governava o país como uma colônia administrativa. Os ptolomeus, apesar de governarem com o título de faraós, eram gregos em suas práticas e cultura. Esse governo helenizado criava uma divisão social clara. De um lado, a população nativa egípcia, ainda profundamente ligada às suas tradições. De outro, uma elite grega que controlava o poder político, militar e econômico. Alexandria, a joia do Egito ptolemaico, era uma cidade cosmopolita com gregos, judeus, egípcios e outros povos vivendo lado a lado, mas nem sempre em harmonia. Economia e comércio. A agricultura continuava a ser o alicerce da economia egípcia, como era desde os tempos dos antigos faraós. O Nilo, com suas cheias anuais, fertilizava o solo e permitia colheitas abundantes, que abasteciam não apenas o Egito, mas também grande parte do mundo mediterrâneo. A economia egípcia era tão próspera que Roma, o império emergente, olhava com cobiça para essas terras férteis. Além disso, o Egito era um centro de comércio vital, conectando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e, através dele, ao Oriente. Especiarias, grãos, papiro e ouro passavam pelos portos egípcios, enriquecendo tanto os ptolomeus quanto os comerciantes gregos e estrangeiros.
Cultura e conhecimento. O Egito ptolemaico era uma encruzilhada cultural. Enquanto as tradições egípcias ainda floresciam nas áreas rurais e em templos antigos, nas cidades, especialmente em Alexandria, a cultura helenística dominava. A cidade atraía filósofos, matemáticos e cientistas de todo o mundo conhecido. A grande biblioteca de Alexandria era um símbolo da busca por conhecimento, onde estudiosos compilavam e traduziam textos de todas as partes do mundo. Astrônomos como Hiparco faziam observações que moldariam a ciência por séculos. Mas essa fusão de culturas também trazia tensões. Como um povo poderia preservar sua identidade em meio a tantas influências externas? Sociedade e divisões sociais. A sociedade egípcia desse período estava profundamente dividida. Os egípcios nativos, que eram a maioria, muitas vezes viam seu próprio governo e religião sendo suplantados pelas influências gregas. Eles trabalhavam na agricultura, na construção e em outras atividades básicas, enquanto a elite grega dominava a administração, o exército e a economia. O papel dos sacerdotes egípcios também estava em transformação. Embora ainda tivessem grande influência, especialmente nos templos antigos, muitos de seus rituais e práticas precisavam se adaptar à nova realidade política. A hierarquia social egípcia estava mudando, mas as tradições e crenças antigas resistiam. Enquanto o Egito ptolemaico navegava por essa fusão de tradições ancestrais e influências gregas, algo ainda maior se movia no coração da cultura helenística. A filosofia, o pensamento crítico e as artes estavam florescendo em outro epicentro, a Grécia. Ali, as grandes mentes não apenas moldavam a ciência e a política, mas também questionavam a própria natureza da existência e do divino. É nessa Grécia, no auge do seu pensamento filosófico, que descobrimos um novo horizonte de ideias que começaria a influenciar todo o mundo mediterrâneo. Vamos agora para o coração pulsante da cultura e do pensamento humano na antiguidade, a Grécia helenística. Imagine um mundo onde o legado de Alexandre, o Grande, ainda ecoava nas cidades-estado e o conhecimento se espalhava por toda a bacia do Mediterrâneo. Esse era o cenário da Grécia antes do Novo Testamento, onde a religião, a filosofia e a busca pelo entendimento do cosmos se misturavam de formas extraordinárias. Religião grega, o panteão olímpico. A religião na Grécia helenística ainda estava enraizada na adoração dos deuses olímpicos, como Zeus, o deus supremo, Hera, sua rainha, e Atena, a deusa da sabedoria e da guerra. Os gregos acreditavam que esses deuses interferiam diretamente nos assuntos humanos, moldando eventos como guerras, colheitas e até os amores e tragédias pessoais. Cada cidade grega tinha seu deus padroeiro e festivais em honra a esses deuses eram comuns, como as Panateneias em Atenas, dedicadas a Atena, que incluíam procissões, competições e sacrifícios. Os mistérios religiosos. Mas o que realmente intrigava o mundo grego era o surgimento dos mistérios religiosos, cultos secretos que prometiam aos seus iniciados uma conexão mais profunda com o divino e, em muitos casos, a promessa de vida após a morte. Um dos mais populares era o mistério de Eleusis, que envolvia os deuses Deméter e Perséfone e trazia esperança de renascimento e redenção espiritual para aqueles que participavam de seus rituais secretos. Esses mistérios se diferenciavam da religião tradicional, oferecendo uma experiência religiosa mais íntima e espiritual. Filosofia e religião. A Grécia também era o centro do pensamento filosófico, e a filosofia, nesse período, começou a se entrelaçar com a religião de maneira complexa. Escolas filosóficas como o estoicismo e o epicurismo ofereciam uma visão do mundo que ia além da adoração
aos deuses. Para os estoicos, o cosmos era governado por uma ordem racional, um logos divino que permeava todas as coisas, e a virtude estava em viver de acordo com essa razão. Já para os epicuristas, os deuses existiam, mas não se importavam com os assuntos humanos, e a busca da felicidade e da ausência de dor era o maior objetivo da vida. Oráculos e profecias. Os oráculos, como o famoso oráculo de Delfos, eram outra parte fundamental da vida religiosa na Grécia. As pessoas viajavam de longe para ouvir as palavras de Apolo através de sua sacerdotisa, a Pítia, que em estado de transe oferecia profecias sobre o futuro, muitas vezes de forma enigmática. Essas profecias moldavam decisões políticas e militares, mostrando como a religião influenciava diretamente o poder e a estratégia nas cidades-estado gregas. Rituais e sacrifícios. Os rituais religiosos gregos eram públicos e comunitários, com sacrifícios de animais sendo uma das práticas mais comuns. Os gregos acreditavam que os deuses podiam ser apaziguados ou favorecidos através desses sacrifícios, garantindo colheitas abundantes ou vitórias nas batalhas. Havia também rituais ligados ao ciclo da vida, como casamentos e funerais, que seguiam um padrão específico para garantir a bênção dos deuses. Essa fusão entre religião, filosofia e mistérios espirituais definia o mundo grego antes do Novo Testamento. Mas enquanto a Grécia continuava a explorar os mistérios da vida e do cosmos, no Oriente, uma outra superpotência observava e crescia em paralelo. O Império Parta, com suas próprias tradições e religiões, começava a moldar sua influência no cenário global. Agora viajamos ao Oriente para um império cuja influência e poder rivalizavam diretamente com Roma, o Império Parta. Imagine vastas planícies, desertos imponentes e uma civilização que controlava as antigas rotas da seda, conectando o Mediterrâneo à Ásia. Os partas, descendentes dos persas, eram mestres na arte da guerra e no comércio, e sua cultura era uma mistura rica de tradições nativas e influências helenísticas trazidas por Alexandre, o Grande. Mas o que realmente ancorava a vida parta, assim como em outras civilizações, era sua profunda conexão religiosa. Religião zoroastriana. No coração da espiritualidade parta estava o zoroastrismo, uma das religiões mais antigas e influentes do mundo. Fundada pelo profeta Zaratustra, ou Zoroastro, séculos antes, o zoroastrismo ensinava uma visão dualista do universo, com uma batalha constante entre o bem e o mal. Ahura Mazda, o deus do bem, representava a verdade, a luz e a sabedoria, enquanto Angra Mainyu, o espírito do mal, personificava o caos, a escuridão e a mentira. Essa cosmovisão moldava a ética e a moral da sociedade parta, que acreditava que cada pessoa tinha um papel na luta cósmica entre essas forças. Fogo sagrado e templos. O fogo era um símbolo central no zoroastrismo, representando a pureza e a luz divina. Os partas mantinham templos de fogo onde chamas sagradas queimavam continuamente, alimentadas por sacerdotes chamados magos. Esses templos eram pontos centrais de adoração e serviam como locais de purificação e reflexão espiritual. Os partas acreditavam que, ao preservar o fogo sagrado, estavam ajudando Ahura Mazda a manter a ordem no mundo, afastando as trevas de Angra Mainyu. Rituais funerários. Outro aspecto fascinante da religião parta era sua prática funerária, diretamente ligada ao zoroastrismo. Acreditando que o corpo humano, após a morte, se tornava impuro e podia poluir a terra e o fogo, os partas seguiam o costume de expor os mortos em torres de silêncio, construções onde os corpos eram deixados para serem consumidos por aves de rapina. Isso impedia que a terra, a água e o fogo fossem contaminados, mantendo a pureza dos elementos sagrados. Essa prática refletia o profundo respeito que os partas tinham pelos elementos naturais, considerados dádivas divinas de Ahura Mazda. Sincretismo e influências culturais.
Embora o zoroastrismo fosse a religião predominante, o Império Parta era uma encruzilhada cultural e muitas outras crenças coexistiam pacificamente em suas fronteiras. A influência helenística, herdada dos sucessores de Alexandre, permeava a cultura parta, desde a arquitetura até a arte e, em menor grau, a religião. Deuses gregos como Zeus e Hera eram incorporados ao panteão parta, mostrando como a civilização absorvia elementos estrangeiros e os adaptava à sua própria realidade. Além disso, religiões locais e crenças antigas da Mesopotâmia continuavam a florescer em áreas sob controle parta. Religião e política. A religião zoroastriana também estava intimamente ligada à política. O rei parta era considerado o representante de Ahura Mazda na terra, e sua função era garantir a justiça e a ordem, combatendo as forças do mal que ameaçavam o equilíbrio do mundo. A corte real era frequentemente aconselhada por sacerdotes zoroastrianos, que desempenhavam um papel importante nas decisões políticas. Essa aliança entre o poder espiritual e o poder temporal reforçava a legitimidade do governo e mantinha a sociedade parta unida em torno de uma visão de mundo comum. Influência religiosa e militar. A religião também influenciava o modo como os partas conduziam a guerra. Acreditavam que suas batalhas eram parte de uma luta maior contra as forças do mal, uma extensão do conflito cósmico entre Ahura Mazda e Angra Mainyu. Seus guerreiros, conhecidos por suas habilidades com arco e flecha a cavalo, lutavam não apenas para proteger suas terras, mas para preservar a ordem divina. Cada vitória era vista como uma vitória do bem sobre o mal, consolidando ainda mais o poder do rei e o papel dos sacerdotes como guias espirituais. À medida que o Império Parta se expandia, seus rituais e crenças influenciavam as regiões vizinhas, criando uma ponte espiritual entre o Oriente e o Ocidente. Mas enquanto os partas mantinham sua fé na batalha entre a luz e as trevas, mais a oeste, outro reino florescia nas rotas do deserto. O reino nabateu, onde o comércio e a espiritualidade se entrelaçavam de maneiras fascinantes. Agora, cruzamos o deserto e chegamos ao fascinante reino nabateu, um império que floresceu em meio à aridez, conectando o Oriente ao Ocidente através do comércio de incenso, mirra, especiarias e outros bens de luxo. Você pode imaginar caravanas serpenteando pelas rotas áridas, trazendo consigo riquezas de terras distantes, enquanto ao longe surgia a magnífica cidade de Petra, esculpida nas rochas vermelhas do deserto. Mas a verdadeira riqueza dos nabateus não estava apenas nas rotas comerciais, e sim em sua cultura complexa, fortemente influenciada pelas religiões e crenças que os rodeavam. Religião politeísta. O povo nabateu era politeísta, e seu panteão de deuses refletia a mistura de culturas que passavam por suas rotas comerciais. Deuses semíticos, gregos, egípcios e mesopotâmicos foram assimilados em sua religião. Entre as principais divindades estava Duzares, o deus supremo, muitas vezes associado com a fertilidade e os ciclos da natureza. A adoração de Duzares era central para os nabateus, com templos dedicados a ele nas cidades e santuários em áreas desérticas. Sua consorte era Al-Uza, uma deusa da fertilidade e da proteção, que também tinha conexões com a deusa Vênus dos romanos. Culto aos astros e símbolos celestiais. Os nabateus acreditavam que os astros governavam muitos aspectos da vida terrena, e a adoração a corpos celestes fazia parte de suas práticas espirituais. Estrelas, planetas e a lua desempenhavam um papel importante nos rituais e nas celebrações religiosas. As formações rochosas de Petra eram muitas vezes alinhadas de acordo com eventos celestiais, como os solstícios e equinócios, demonstrando como a natureza e o cosmos estavam profundamente entrelaçados com suas crenças. Rituais e sacrifícios.
Os nabateus realizavam rituais regulares, muitos dos quais incluíam oferendas aos deuses para garantir proteção nas rotas comerciais e fertilidade para suas terras escassas. Sacrifícios de animais eram comuns, especialmente ovelhas e cabras, como parte dos rituais religiosos. Esses sacrifícios tinham um papel importante na comunidade, servindo não apenas para honrar os deuses, mas também para fortalecer laços sociais e políticos entre as elites e o povo. Santuários e templos. O reino nabateu era famoso por seus impressionantes santuários e templos esculpidos diretamente nas rochas, como o Al-Kazné, conhecido como o Tesouro, e o monastério em Petra. Esses locais não eram apenas centros de culto religioso, mas também pontos de encontro para a elite nabateia e mercadores estrangeiros. Os templos eram lugares de sacrifício e oferendas, e muitos deles também continham estátuas e ídolos das divindades nabateias. A arquitetura religiosa nabateia refletia sua habilidade única de combinar influências artísticas e religiosas de várias culturas. Sincretismo religioso. O sincretismo era uma das características mais marcantes da religião nabateia, devido à sua localização estratégica entre o Mediterrâneo e a Arábia. Os nabateus incorporaram elementos de religiões gregas, romanas, egípcias e árabes. Isso é visível não apenas na mistura de divindades, mas também nos rituais e símbolos usados em seus templos. O contato com o Império Romano trouxe influências mais profundas e, com o tempo, alguns nabateus começaram a adorar divindades romanas, como Zeus e Hera, ao lado de suas próprias. Religião e comércio. A religião nabateia estava profundamente ligada ao comércio, uma vez que as rotas que eles controlavam conectavam culturas e religiões diferentes. Eles acreditavam que os deuses protegiam suas rotas e que os rituais e oferendas adequadas garantiam que as caravanas chegassem seguras aos seus destinos. Além disso, muitos templos nabateus ficavam estrategicamente localizados ao longo das rotas comerciais, servindo como locais de culto para viajantes e mercadores, que deixavam oferendas em troca de proteção divina. Culto aos antepassados. Além de suas divindades, os nabateus reverenciavam os antepassados, especialmente aqueles que alcançaram grande poder ou riqueza em vida. Tumbas monumentais esculpidas nas montanhas de Petra não eram apenas locais de descanso eterno, mas também de veneração. A crença de que os antepassados influenciavam o bem-estar dos vivos era forte, e muitos rituais funerários eram realizados para garantir que os mortos fossem adequadamente honrados e que seus espíritos protegessem os descendentes. Futuro e profecias. Embora não se saiba muito sobre a prática de oráculos no reino nabateu, há indícios de que eles tinham crenças em presságios e profecias ligadas à observação dos astros e sinais naturais. Esses sinais eram interpretados pelos sacerdotes que aconselhavam os líderes e mercadores sobre os melhores momentos para empreender viagens ou realizar empreendimentos comerciais. O reino nabateu não apenas floresceu economicamente, mas também espiritualmente, em uma encruzilhada de culturas e religiões. Mas à medida que o Império Romano começava a se expandir e integrar novos territórios, os nabateus enfrentariam pressões externas e influências que moldariam seu futuro. E enquanto isso, do outro lado do mundo, outra civilização igualmente próspera e grandiosa estava moldando o curso da história: o vasto e poderoso Império Han na China. Agora viajamos para o Extremo Oriente, onde o Império Han, uma das civilizações mais avançadas e duradouras da história, governava com sabedoria e organização. O poder dos Han se estendia por vastas regiões da China, e suas rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda, conectavam o Oriente ao Ocidente, trazendo riqueza e prosperidade.
Mas a verdadeira força dessa civilização estava em sua cultura, profundamente moldada por uma mistura de religião, filosofia e tradições milenares. O Império Han, antes do Novo Testamento, era um mundo onde a harmonia entre o céu e a terra era buscada constantemente e a vida espiritual desempenhava um papel central. Confucionismo, a base moral da sociedade. No coração da vida política e social do Império Han estava o confucionismo, uma filosofia que orientava a conduta moral e a organização social. Fundada por Confúcio, essa doutrina enfatizava a importância da ordem, da hierarquia e do respeito pelas tradições. O confucionismo não era uma religião no sentido tradicional, com deuses e cultos, mas uma filosofia de vida que guiava os relacionamentos humanos, a política e até a educação. Para os Han, a harmonia social dependia da observância de princípios como a piedade filial, o respeito pelos pais e ancestrais e o cumprimento do dever em cada papel social. Governantes eram vistos como exemplos morais e suas ações deviam refletir a virtude e a justiça. Taoísmo, a busca pela harmonia com a natureza. Ao lado do confucionismo, o taoísmo desempenhava um papel importante na vida espiritual do povo Han. Enquanto o confucionismo focava nas responsabilidades sociais, o taoísmo oferecia uma visão mais contemplativa da vida, buscando a união com o Tao, o caminho, uma força universal que permeia todas as coisas. Fundado pelos ensinamentos de Laozi, o taoísmo promovia a simplicidade, a espontaneidade e a harmonia com a natureza. Muitos adeptos acreditavam que, ao seguir o Tao, poderiam alcançar a imortalidade, e práticas como a alquimia e meditação eram comuns. O taoísmo também tinha um lado místico, com crenças em deuses e espíritos que habitavam montanhas, rios e florestas. Rituais e adoração aos antepassados. Um dos pilares espirituais do Império Han era o culto aos antepassados. Para os Han, os espíritos dos ancestrais continuavam a influenciar a vida dos vivos, e manter os rituais de veneração era essencial para garantir a prosperidade e a proteção da família. Cada casa tinha altares dedicados aos antepassados, onde oferendas eram feitas regularmente. Festivais anuais, como o Festival da Comida Fria e o Festival Qingming, eram dedicados a honrar os mortos, com visitas a tumbas e oferendas de comida e bebida. Esse culto aos antepassados era profundamente arraigado e negligenciar esses rituais era visto como um grande desrespeito e fonte de má sorte. Religião de Estado, o mandato do céu. O conceito de mandato do céu, Tianming, era fundamental para a legitimidade dos governantes Han. Acreditava-se que o imperador governava com a aprovação do céu e que sua virtude e justiça eram reflexos da harmonia divina. No entanto, se o imperador falhasse em manter a paz e a ordem, desastres naturais ou revoltas sociais eram vistos como sinais de que ele havia perdido o mandato do céu. Assim, a religião e a política estavam profundamente entrelaçadas, e o imperador era considerado o filho do céu, mediando entre o mundo dos mortais e as forças divinas. Sacrifícios regulares eram feitos ao céu e à terra para manter esse equilíbrio cósmico. Xamanismo e superstições. Embora o confucionismo e o taoísmo dominassem a vida espiritual da elite, entre o povo comum existiam muitas crenças xamânicas e superstições. Espíritos malignos, fantasmas e demônios eram vistos como responsáveis por doenças e desastres. Xamãs eram frequentemente chamados para afastar esses espíritos através de rituais de exorcismo. Amuletos, talismãs e feitiços eram amplamente usados para proteger as pessoas de forças sobrenaturais. E muitas comunidades tinham curandeiros que realizavam rituais para trazer sorte ou afastar a má sorte. Budismo, um novo caminho, chega à China. Embora ainda estivesse em seus estágios iniciais no período Han, o budismo começava a chegar à China através da Rota da Seda.
Monges budistas traziam textos e ensinamentos do subcontinente indiano, e pouco a pouco os conceitos budistas de renascimento, karma e nirvana começaram a penetrar no pensamento chinês. No entanto, o budismo ainda não havia se estabelecido de forma significativa durante o período Han, mas suas sementes estavam sendo plantadas, prontas para florescer nos séculos seguintes. Feng Shui, a harmonia dos espaços. Outra prática espiritual profundamente enraizada na cultura Han era o Feng Shui, a arte de harmonizar o ambiente físico com as forças espirituais. Os Han acreditavam que o fluxo correto de energia, ou Qi, através de casas, túmulos e cidades, podia garantir a saúde, a prosperidade e a sorte. Os mestres de Feng Shui eram consultados para determinar os melhores locais para construir casas ou enterrar os mortos, sempre buscando alinhar as construções com as forças naturais, como rios e montanhas, festivais e celebrações. A vida religiosa e espiritual do Império Han também incluía numerosos festivais e celebrações, muitos dos quais ainda são observados na China moderna. O Festival do Meio do Outono, por exemplo, celebrava a lua cheia e a colheita, enquanto o Festival do Ano Novo era uma época de renovação e expulsão de maus espíritos. Esses festivais não eram apenas ocasiões de celebração, mas também momentos de conexão com as forças espirituais que governavam o mundo natural e a vida humana. À medida que o Império Han prosperava, seu legado espiritual e cultural continuava a se expandir, influenciando todas as regiões que tocava. Mas enquanto o poder do Oriente florescia, nas densas selvas da Mesoamérica, uma civilização muito distante do Império Han estava em ascensão. Os Maias, que também possuíam uma conexão profunda com o cosmos e os ciclos da natureza. Agora vamos atravessar o oceano e mergulhar nas densas florestas da Mesoamérica, onde uma das civilizações mais enigmáticas e avançadas do mundo antigo prosperava: os Maias. Antes do Novo Testamento, enquanto o Mediterrâneo fervilhava com impérios e filosofias, os Maias estavam desenvolvendo um mundo completamente distinto, ancorado em sua profunda conexão com o cosmos, a natureza e os ciclos eternos do tempo. Para os Maias, a vida e a religião eram indissociáveis, e cada aspecto de sua existência, desde a agricultura até a guerra, estava diretamente ligado às forças divinas. O panteão maia, deuses e forças naturais. Os maias eram politeístas e adoravam uma vasta gama de divindades, muitas delas ligadas aos elementos da natureza e aos ciclos celestes. Itzamna, o Deus Supremo, era associado à criação e ao conhecimento, enquanto Sha'ak, o Deus da chuva, era vital para a agricultura em uma civilização que dependia fortemente da água para suas colheitas de milho. Outros deuses, como Kauil, o deus do relâmpago, representavam aspectos da guerra e do poder real. Cada deus tinha um papel específico e os maias acreditavam que suas preces e oferendas poderiam influenciar o equilíbrio entre as forças da natureza e os eventos cotidianos. Os ciclos do tempo e o calendário maia. A religião maia era profundamente ligada ao conceito de tempo cíclico, e seu famoso calendário refletia essa visão. Para os maias, o tempo não era linear, mas sim uma repetição de ciclos cósmicos que precisavam ser respeitados e celebrados. O calendário sagrado, conhecido como Tzolk'in, consistia em 360 dias divididos em ciclos de 13 dias e guiava os rituais religiosos, agrícolas e até as decisões políticas. O Tzolk'in era usado para marcar o tempo dos eventos sagrados, enquanto o Hab, outro calendário maia, organizava o ano solar. Essa precisão temporal demonstrava o quão profundamente a religião estava entrelaçada com a ciência, especialmente a astronomia. Sacrifícios e ofertas aos deuses. Os maias acreditavam que os deuses exigiam sacrifícios para manter o equilíbrio do universo.
Os sacrifícios humanos, embora raros, eram considerados as ofertas mais poderosas, especialmente durante momentos de crise ou celebrações importantes. Os sacerdotes, figuras centrais na hierarquia religiosa maia, conduziam esses rituais com precisão, usando sangue, o líquido mais precioso para os deuses, como meio de comunicação com o divino. Além dos sacrifícios humanos, os maias também ofereciam alimentos, jade e outras riquezas para apaziguar seus deuses e garantir boas colheitas ou vitórias em batalhas. Rituais agrícolas e a devoção ao milho. O milho, ou maíz, era o alimento sagrado dos maias, considerado um presente divino e a base de sua sobrevivência. Os maias acreditavam que os primeiros seres humanos foram moldados a partir do milho pelos deuses, e essa crença se refletia em seus rituais agrícolas. Antes da colheita, cerimônias eram realizadas para garantir que o milho crescesse forte e saudável. Hunhunarpu, o deus do milho, representava a regeneração da vida, e seus ciclos de morte e renascimento eram celebrados anualmente, simbolizando a importância da agricultura para a sobrevivência da civilização maia. Os cenotes, portais para o mundo dos mortos. Para os maias, os cenotes, poços naturais que se formavam nas regiões calcárias da Mesoamérica, não eram apenas fontes de água, mas também portais sagrados para o Xibalba, o submundo maia. Eles acreditavam que esses poços ligavam o mundo dos vivos ao mundo dos mortos e aos deuses do submundo. Durante rituais, oferendas e, em alguns casos, sacrifícios humanos eram feitos nesses locais para honrar os deuses das profundezas e pedir proteção. Os cenotes eram considerados lugares sagrados, temidos e reverenciados pela população maia, simbolizando a fronteira entre a vida terrena e o reino espiritual. Astronomia e religião. Os maias eram observadores ávidos dos céus, e sua religião estava profundamente entrelaçada com a astronomia. Eles acreditavam que os movimentos dos planetas, estrelas e constelações influenciavam diretamente os eventos na Terra. Por exemplo, o ciclo de Vênus era extremamente importante para os maias e estava associado à guerra e ao sacrifício. Sacerdotes astrônomos dedicavam suas vidas a estudar o movimento dos corpos celestes, interpretando-os como mensagens divinas que guiavam a vida cotidiana e os grandes eventos da civilização. As pirâmides e templos maias eram frequentemente alinhados com eventos astronômicos, como o solstício de inverno e o equinócio, mostrando como suas crenças estavam profundamente enraizadas na observação do cosmos. Xibalba, o submundo maia. Na cosmovisão maia, a vida após a morte não levava ao paraíso, mas ao sombrio e perigoso Xibalba, o submundo governado por deuses cruéis e traiçoeiros. As almas dos mortos, especialmente as que não eram nobres ou heróis, precisavam passar por uma série de provações e desafios no submundo. Esse conceito de uma vida após a morte cheia de perigos mostrava como os maias acreditavam que a vida terrena era apenas uma parte de um ciclo muito maior e que a vida espiritual era igualmente complexa e cheia de incertezas. Sacerdotes e a hierarquia religiosa. Os sacerdotes maias eram as figuras mais poderosas dentro da sociedade, intermediários entre os mortais e os deuses. Eles detinham o conhecimento dos calendários, dos rituais e das cerimônias que garantiam a sobrevivência e o sucesso do povo maia. Os sacerdotes eram também os responsáveis por interpretar os eventos celestes, realizar sacrifícios e organizar os festivais sagrados. Eles formavam uma hierarquia organizada, com os sumos sacerdotes no topo, servindo como conselheiros dos reis e líderes. Os maias, com sua religião intrinsecamente ligada ao cosmos e aos ciclos naturais, criaram uma civilização que prosperava em harmonia com as forças divinas que acreditavam controlar.
No entanto, enquanto os maias observavam as estrelas e veneravam os deuses das profundezas, ao sul, no continente africano, outra civilização igualmente misteriosa e poderosa se erguia ao longo do Nilo, o Reino de Cuxi. Agora vamos para o coração da África Antiga, onde o majestoso Reino de Cuxi florescia ao longo do rio Nilo. Imagine uma terra rica em ouro, onde grandes pirâmides pontuavam o horizonte e reis poderosos governavam com sabedoria e força. O Reino de Cuxi, também conhecido como a Núbia, era uma civilização profundamente conectada ao Egito, mas com uma identidade própria, repleta de riquezas culturais, tradições espirituais e um poder militar impressionante. Em seu auge, Cuxi não só rivalizava com o Egito, mas também desempenhava um papel crucial no comércio e na política da região. Religião e adoção de deuses egípcios. A religião do Reino de Cuxi era uma fusão fascinante entre suas próprias tradições espirituais e a forte influência do Egito, que havia dominado a região por séculos. Os deuses egípcios, como Amon, Osíris e Ísis, eram amplamente venerados pelos cuxitas, especialmente em suas capitais religiosas, como Meroé e Napata. Amon, o deus egípcio da criação e do poder, era especialmente importante para os reis de Cuxi, que se viam como seus representantes terrenos. Templos grandiosos eram erguidos em sua honra, e os sacerdotes desempenhavam um papel vital na organização espiritual do reino. Os faraós negros e a teocracia. O Reino de Cuxi era conhecido por seus faraós negros, uma dinastia de governantes que, durante um período, conquistou o Egito e formou a 25ª dinastia, também chamada de dinastia cuxita. Esses faraós, como o famoso Taharqa, acreditavam que seu poder não vinha apenas da força militar, mas também da aprovação divina, o mandato de Amon. Os reis cuxitas combinavam o poder político com o poder espiritual, governando como líderes teocráticos, o que solidificava a unidade do reino sob uma autoridade que era ao mesmo tempo temporal e espiritual. Templos e pirâmides. A arquitetura religiosa. Assim como os egípcios, os cuxitas também construíram pirâmides para seus governantes, mas com um estilo próprio, mais estreitas e altas do que as pirâmides egípcias. Essas pirâmides serviam como tumbas para os reis e rainhas de Cuxi, ligando-os diretamente aos deuses na vida após a morte. Além disso, grandes templos foram erguidos em homenagem aos deuses egípcios e cuxitas, onde rituais elaborados eram realizados para garantir o equilíbrio cósmico e a prosperidade do reino. O templo de Amon, em Jebel Barkal, por exemplo, era um dos centros religiosos mais importantes do reino, onde sacrifícios e oferendas eram feitos regularmente. Culto aos antepassados e vida após a morte. A reverência aos antepassados era uma parte essencial da vida espiritual em Cuxi. Eles acreditavam que os espíritos dos mortos continuavam a influenciar o mundo dos vivos e que manter rituais adequados em sua honra era essencial para garantir proteção e prosperidade. Os cuxitas compartilhavam com os egípcios a crença na vida após a morte, e os rituais funerários, como a mumificação, também eram comuns. Eles acreditavam que, após a morte, os reis e rainhas entravam em uma nova fase da existência, onde continuariam a governar ao lado dos deuses. O papel das rainhas cuxitas, candaques. As candaques, ou rainhas-mães, desempenhavam um papel extremamente importante na sociedade cuxita, muitas vezes governando como soberanas absolutas. Essas rainhas eram vistas não apenas como líderes políticas, mas também como figuras espirituais, ligadas diretamente aos deuses. A rainha Amanirenas, por exemplo, era uma dessas líderes poderosas que liderou exércitos e desafiou o Império Romano. A autoridade dessas rainhas era vista como divinamente legitimada, e elas frequentemente comandavam grandes projetos religiosos, como a construção de templos e pirâmides, animismo e cultos locais.
Embora a influência egípcia fosse profunda, os cuxitas também mantinham suas próprias crenças animistas. Espíritos da natureza, como rios, montanhas e animais, eram reverenciados como manifestações divinas. Esses cultos locais coexistiam com a adoração dos deuses egípcios e eram particularmente fortes nas regiões mais remotas do reino. Sacrifícios de animais eram comuns em rituais para garantir a proteção das colheitas ou o sucesso nas batalhas. Rituais de coroação e o mandato divino. A coroação dos reis cuxitas era um evento profundamente religioso, envolvendo longos rituais em que o novo monarca era consagrado pelos sacerdotes e reconhecido como o representante dos deuses na terra. A cerimônia frequentemente ocorria no templo de Amon, e o rei recebia símbolos sagrados de poder, como o Ankh e o Uas. Esse momento não apenas marcava o início de um novo governo, mas também reafirmava a conexão divina entre o rei e os deuses, garantindo que o novo governante tinha o apoio espiritual para liderar o reino. O declínio e a transformação religiosa. Com o tempo, o reino de Kush começou a perder sua influência, especialmente com o crescimento de novas potências ao norte, como o Império Romano, e ao sul, com o surgimento do reino de Ashum. No entanto, o legado religioso de Kush continuou a influenciar a região por séculos. Mesmo após o declínio político, as crenças espirituais dos cuxitas permaneceram enraizadas nas práticas culturais da Núbia, e muitos de seus rituais e tradições foram incorporados por civilizações posteriores, enquanto o reino de Kush lutava para manter sua posição no cenário africano. Ao norte, além do Mar Vermelho, uma nova força estava surgindo, o reino de Ashum, uma civilização que também combinava riqueza material com uma espiritualidade única e influências globais. Agora, cruzamos as vastas terras da Europa para mergulhar em uma das culturas mais místicas e intrigantes da antiguidade, os celtas. Antes do Novo Testamento, enquanto o Império Romano expandia seu domínio, as tribos celtas dominavam a Europa Central e Ocidental, do que hoje conhecemos como Irlanda e Grã-Bretanha, até partes da França, Espanha e mesmo a Turquia. Estas sociedades não formavam um único império centralizado, mas eram conectadas por uma rica rede de tradições culturais e espirituais que os uniam em crenças e práticas comuns. Para os celtas, o mundo era repleto de magia, forças da natureza e divindades poderosas que influenciavam todos os aspectos da vida. Religião politeísta e deuses locais. Os celtas eram politeístas e adoravam uma grande variedade de deuses e deusas, muitos dos quais eram específicos a determinadas regiões ou tribos. Cada vale, montanha e rio tinha suas próprias divindades locais, e os celtas acreditavam que essas forças naturais estavam vivas e podiam influenciar diretamente os acontecimentos da vida cotidiana. Entre os deuses mais venerados estava Lugh, o deus da luz e da habilidade, Cernunnos, o deus da fertilidade, da natureza e dos animais selvagens, e Brigid, a deusa da cura, da poesia e da forja. Esses deuses eram invocados em batalhas, colheitas e rituais de cura, e suas imagens eram frequentemente representadas em esculturas e arte celta. Os druidas, guardiões da sabedoria e do conhecimento espiritual. No centro da religião celta estavam os misteriosos druidas, a classe sacerdotal que governava não apenas as questões espirituais, mas também as políticas e legais. Os druidas eram vistos como os intermediários entre os humanos e os deuses, responsáveis por realizar os rituais sagrados, como os sacrifícios, e por manter o equilíbrio espiritual da comunidade. Eles detinham o conhecimento dos segredos da natureza e das estrelas, da cura com ervas e da leitura dos presságios. Esses sacerdotes não deixavam nada escrito, preservando sua sabedoria de forma oral, passando-a de geração em geração.
Os druidas também eram conselheiros dos reis celtas e juízes em disputas tribais, desempenhando um papel vital em toda a sociedade. Os rituais sagrados e o ciclo da natureza. A religião celta era profundamente conectada aos ciclos naturais das estações. Festivais sazonais, como o Samhain, o fim da colheita, e o início do inverno, que depois deu origem ao Halloween. O Beltane, a celebração da fertilidade na primavera, e o Lughnasadh, festival das primeiras colheitas, marcavam as mudanças de estação e eram momentos de intensa atividade religiosa. Durante esses festivais, grandes fogueiras eram acesas para afastar os espíritos malignos e purificar a terra. Os druidas realizavam rituais de sacrifício, tanto de animais quanto, em alguns casos, de humanos, para garantir que as colheitas fossem abundantes e que o equilíbrio cósmico fosse mantido. Lugares sagrados, florestas e águas. Os celtas acreditavam que determinados locais na natureza eram sagrados, especialmente florestas, bosques e corpos d'água, como rios e lagos. Esses lugares eram vistos como portais para o mundo espiritual, onde os deuses e os espíritos podiam ser invocados. Em vez de construir templos de pedra, como os romanos ou os egípcios, os celtas realizavam seus rituais ao ar livre, em bosques sagrados, conhecidos como nemetons, e ao lado de rios e fontes. As águas eram vistas como especialmente místicas, e oferendas de ouro, armas e joias eram lançadas em lagos e rios para apaziguar os deuses e pedir suas bênçãos. Culto aos antepassados e imortalidade da alma. Os celtas tinham uma forte crença na imortalidade da alma. Eles acreditavam que, após a morte, as almas dos guerreiros e dos chefes tribais não se extinguiam, mas passavam para um outro mundo, muitas vezes descrito como uma ilha mística além do horizonte, ou um paraíso subterrâneo. A morte era vista como uma transição, não como um fim, e muitos celtas acreditavam na reencarnação, a ideia de que as almas retornariam à Terra em novos corpos. Essa crença influenciava o modo como viviam e lutavam, pois os guerreiros celtas enfrentavam a morte com coragem, acreditando que voltariam à vida após sua jornada no além. Arte e simbolismo religioso. A religião celta era expressa através de sua arte, que era repleta de simbolismos religiosos e espirituais, padrões espirais, nós intricados e representações de animais eram comuns em esculturas, armas e joias, e muitos desses símbolos tinham significados místicos. Por exemplo, o Triskel, um símbolo de 3 espirais interligadas, representava o ciclo contínuo da vida, morte e renascimento, um tema central na espiritualidade celta. Os animais como cervos, javalis e corvos também eram considerados mensageiros dos deuses, e suas imagens apareciam em monumentos sagrados e tumbas, sacrifícios e oferendas aos deuses. Os sacrifícios eram uma parte importante dos rituais celtas, e acreditava-se que eles eram necessários para garantir a boa vontade dos deuses. Os celtas faziam oferendas de animais, como bois, carneiros e cavalos, e em ocasiões especiais ou tempos de crise, sacrifícios humanos também eram realizados. Esses sacrifícios não eram feitos com brutalidade gratuita, mas eram vistos como atos solenes e sagrados, necessários para restaurar o equilíbrio do cosmos e garantir a proteção divina. As vítimas de sacrifício, em muitos casos, eram consideradas honradas, pois acreditava-se que seus espíritos estariam diretamente conectados aos deuses. Presságios e adivinhação. Os celtas também acreditavam fortemente na adivinhação e na leitura de presságios. Os druidas, em especial, eram responsáveis por interpretar sinais da natureza, como o voo dos pássaros ou o padrão das folhas ao vento, para prever o futuro e orientar as decisões tribais. O exame das entranhas de animais sacrificados era uma prática comum para obter mensagens dos deuses. Além disso, os celtas consultavam oráculos em tempos de guerra
ou durante crises, buscando garantias sobre a vontade divina antes de tomar grandes decisões. Enquanto os celtas continuavam a honrar seus deuses nas florestas sagradas e nas águas místicas da Europa, outro império grandioso se erguia na Índia, o Império Maurya, onde o budismo e o hinduísmo moldavam a vida espiritual e política de milhões. Agora, voltamos os olhos para o subcontinente indiano, onde o grandioso Império Maurya moldava o destino de milhões de pessoas. Este império, que prosperou entre os séculos 4 e 2 a.C., foi um dos mais poderosos da história da Índia, abarcando vastos territórios e uma diversidade impressionante de culturas. Mas além de sua força militar e riqueza econômica, o Império Maurya foi notável por sua profunda ligação com a espiritualidade. Neste vasto império, duas grandes correntes religiosas, o hinduísmo e o budismo, coexistiam, moldando não apenas a vida dos cidadãos, mas também a própria política do império. Sob o governo de reis como o Chandragupta Maurya e mais tarde Ashoka, o Império Maurya se tornou um exemplo de como a religião podia ser uma força transformadora, tanto pessoal quanto politicamente. Hinduísmo, a religião ancestral. O hinduísmo era a espinha dorsal espiritual do Império Maurya, uma religião que já existia há milhares de anos, com suas raízes nos Vedas, os textos sagrados que orientavam a vida espiritual e social da Índia. O hinduísmo dos Mauryas era uma complexa teia de mitos, rituais e práticas devocionais, com uma enorme diversidade de deuses, cada um representando diferentes aspectos do universo. Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor, eram as principais deidades do panteão hindu, e suas histórias estavam profundamente enraizadas na vida cotidiana do povo. Templos dedicados a essas divindades eram erigidos em todo o império, onde sacerdotes realizavam rituais diários, sacrifícios e oferendas para garantir a harmonia cósmica e o bem-estar do reino. Casta e Dharma, o dever religioso. A sociedade Maurya seguia rigidamente o sistema de castas, um dos pilares do hinduísmo. As castas determinavam o papel social e religioso de cada pessoa na sociedade, desde os sacerdotes brahmanes até os guerreiros, agricultores e servos. Cada casta tinha seu próprio dharma, ou dever sagrado, que deveria ser cumprido para garantir o equilíbrio do universo. Os reis Maurya, especialmente Chandragupta, eram vistos como defensores do Dharma, governando em conformidade com as leis divinas. A vida espiritual era intrinsecamente ligada à política, e os reis Maurya eram retratados como líderes que protegiam o equilíbrio cósmico, mantendo a justiça e a ordem no império. Budismo e a transformação de Ashoka. Embora o hinduísmo fosse a religião dominante, o budismo emergiu como uma força espiritual poderosa durante o governo de Ashoka, o maior dos reis Maurya. Após uma violenta campanha militar na Guerra de Kalinga, Ashoka se converteu ao budismo, horrorizado com a destruição e o sofrimento causados por suas conquistas. O budismo, fundado pelos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, pregava a não-violência, ahimsa, o desapego dos bens materiais e a busca pela iluminação através da meditação e da compaixão. Sob Ashoka, o budismo se tornou não apenas uma prática religiosa pessoal, mas uma filosofia de Estado, e ele dedicou o resto de sua vida a promover o budismo e a construir monumentos e estupas em toda a Índia. Rituais e oferendas. Tanto no hinduísmo quanto no budismo, os rituais eram uma parte central da vida espiritual. No hinduísmo, os rituais envolviam sacrifícios de fogo, oferendas de alimentos e flores aos deuses e cerimônias públicas nos templos. Os brahmanes, sacerdotes do hinduísmo, eram os responsáveis por realizar esses rituais, que eram essenciais para manter o equilíbrio entre o céu e a terra. No budismo, os rituais eram mais simples, mas igualmente importantes. Oferendas de incenso, flores e velas eram feitas aos estátuas de Buda.
E a meditação era uma prática diária para aqueles que buscavam seguir o caminho óctuplo, os ensinamentos de Buda para alcançar a iluminação. A ética budista no governo Ashoka adotou os princípios budistas não apenas em sua vida pessoal, mas também como base para seu governo. Ele pregava a Dhamma, ou o caminho correto, que incluía a proteção de todas as formas de vida, a tolerância religiosa e a promoção do bem-estar de seus súditos. Ele mandou esculpir editos de pedra em que gravou seus ensinamentos budistas, promovendo a não-violência, a caridade e o respeito por todas as religiões. Ashoka também construiu hospitais para homens e animais, plantou árvores e criou poços ao longo das estradas para facilitar as viagens de seus súditos e garantir o bem-estar do povo. Monumentos e stupas. Sob o patrocínio de Ashoka, o budismo floresceu e grandes monumentos foram construídos para preservar e disseminar os ensinamentos de Buda. As stupas, montes em forma de cúpula que continham relíquias sagradas, tornaram-se símbolos da fé budista. A grande stupa de Sanchi, por exemplo, é uma das mais impressionantes e antigas construções budistas, servindo como local de meditação e devoção para os seguidores do budismo. Esses monumentos não eram apenas marcos religiosos, mas também centros culturais que atraíam peregrinos e estudiosos de toda a Índia. O renascimento do hinduísmo. Embora Ashoka tenha promovido o budismo durante seu reinado, o hinduísmo continuou a florescer em várias partes do império. Templos hindus foram construídos e muitos dos rituais védicos, que remontavam aos tempos antigos, continuavam a ser realizados. À medida que o império avançava, os dois sistemas religiosos coexistiam, cada um influenciando o outro em sua evolução. O hinduísmo absorveu muitos dos princípios de ahimsa e de compaixão do budismo, enquanto o budismo incorporava elementos de devoção e rituais comuns no hinduísmo. Rituais, funerários e crenças na vida. Após a morte, no hinduísmo, o ciclo de samsara, nascimento, morte e renascimento, era central. Os Mauryas acreditavam que ao seguir o Dharma e acumular boas ações, karma, poderiam renascer em uma posição mais elevada na próxima vida. Os rituais funerários, como a cremação dos mortos e a dispersão de suas cinzas em rios sagrados como o Ganges, eram práticas comuns. No budismo, a crença em Nirvana, a libertação do ciclo de renascimentos, oferecia uma visão diferente, onde o objetivo final era escapar da roda de samsara e alcançar um estado de paz espiritual. Com essa profunda conexão entre religião e governo, o Império Maurya deixou um legado espiritual que ressoaria por toda a história da Índia. No entanto, ao mesmo tempo que o budismo e o hinduísmo moldavam a vida no subcontinente, em outro canto da África, o reino de Ashum surgia como uma potência, onde o comércio e a religião começavam a tecer um destino extraordinário. Agora, viajamos para o chifre da África, onde o grandioso reino de Ashum emergia como uma das civilizações mais poderosas e influentes da antiguidade. Imagine uma cidade repleta de obeliscos gigantes, palácios imponentes e um porto fervilhante de comerciantes vindos de todo o mundo conhecido, da Arábia, da Índia e até do Mediterrâneo. Ashum não era apenas um centro de comércio, mas também uma encruzilhada espiritual, onde diversas tradições religiosas se misturavam e floresciam. O reino de Ashum foi, por muito tempo, uma força comercial e cultural, e suas crenças religiosas desempenharam um papel fundamental na sua identidade e na forma como interagiam com o mundo ao redor. Religião politeísta. Nos primeiros séculos de sua existência, o reino de Ashum era politeísta, com uma religião profundamente ligada à adoração de forças da natureza e de deuses associados ao sol, a lua e as estrelas. O deus Marren, por exemplo, era uma das divindades mais importantes, visto como o protetor do reino e associado à guerra.
Os Axumitas acreditavam que os reis eram descendentes diretos desse deus, reforçando o caráter divino da realeza e a legitimidade do poder. Santuários dedicados a Marém e a outras divindades eram construídos, e os reis ofereciam sacrifícios para garantir a proteção divina e o sucesso em suas campanhas militares. Os obeliscos, monumentos religiosos. Uma das características mais marcantes da religião axumita eram os obeliscos, monumentos gigantes de pedra esculpidos e erguidos em locais sagrados. Esses obeliscos, que podiam atingir mais de 20 metros de altura, eram símbolos de poder espiritual e de conexão entre o céu e a terra. Muitos historiadores acreditam que esses obeliscos serviam como marcadores de tumbas reais ou como centros religiosos dedicados aos deuses e ancestrais. Eles não eram apenas expressões de habilidade arquitetônica, mas também refletores do profundo respeito que os Axumitas tinham pelos espíritos dos mortos e pelos deuses do céu. Rituais e sacrifícios. Assim como muitas civilizações antigas, os Axumitas realizavam sacrifícios para apaziguar os deuses e garantir suas bênçãos. Os sacrifícios de animais, especialmente bois e carneiros, eram comuns em cerimônias religiosas e muitas vezes aconteciam em conexão com eventos importantes, como a coroação de um novo rei ou a partida para uma guerra. Esses rituais eram conduzidos por sacerdotes que atuavam como mediadores entre o povo e as divindades. As oferendas de comida, incenso e artefatos preciosos também faziam parte das cerimônias religiosas. E os templos em Axum eram frequentados tanto pela elite quanto pelo povo comum. Culto aos antepassados. A veneração. Os antepassados eram uma parte vital da vida espiritual em Axum. Acreditava-se que os espíritos dos reis e heróis falecidos continuavam a influenciar o destino do reino, e por isso eles eram reverenciados com oferendas e rituais. Os Axumitas construíam grandes túmulos para seus reis, muitas vezes acompanhados dos imponentes obeliscos que marcavam suas sepulturas. O respeito pelos mortos era fundamental para manter a ordem cósmica e garantir que os espíritos ancestrais protegessem o reino e seus habitantes. A influência judaica e árabe. Devido à sua localização estratégica no comércio marítimo, Axum teve contato com diversas culturas e religiões, incluindo o judaísmo e as tradições árabes. Havia comunidades judaicas que viviam em Axum, e muitos acreditam que essas influências desempenharam um papel importante na formação espiritual do reino. Elementos do Antigo Testamento, como a veneração ao Deus único de Abraão, foram absorvidos pelas crenças axumitas. Além disso, o comércio constante com a Arábia trouxe influências religiosas dos povos árabes, enriquecendo ainda mais a paisagem espiritual de Axum. A conversão ao cristianismo. O evento mais marcante na história religiosa de Axum foi a conversão do rei Ezana ao cristianismo no século IV d.C. Influenciado por missionários cristãos, o rei aceitou a nova fé e a declarou a religião oficial do reino. Essa conversão transformou profundamente Axum, que se tornou um dos primeiros estados cristãos do mundo antes mesmo de muitas partes da Europa. A cruz cristã começou a aparecer nas moedas axumitas e igrejas foram construídas em todo o reino, substituindo gradualmente os antigos templos politeístas. O monofisismo e a influência da Igreja Oriental. O cristianismo em Axum seguia a doutrina do monofisismo, uma crença de que Cristo tinha uma única natureza divina, em contraste com a doutrina predominante na Europa, que sustentava tanto uma natureza divina quanto humana. Axum estava religiosamente ligada à Igreja Ortodoxa Oriental, especialmente ao Patriarcado de Alexandria, que enviava bispos para o reino. Essa conexão fez de Axum um elo importante no cristianismo oriental, influenciando tanto a política quanto a espiritualidade da região. A nova fé trouxe não apenas uma nova forma de adoração, mas também
uma profunda mudança na identidade cultural e política do reino. A criação de igrejas e manuscritos. Com a adoção do cristianismo, Ashum começou a construir igrejas monumentais, muitas delas esculpidas diretamente nas montanhas. Uma dessas igrejas, a famosa Igreja de Santa Maria de Sion, é considerada um dos mais importantes locais sagrados do cristianismo na Etiópia. E muitos acreditam que a Arca da Aliança, o artefato bíblico, está guardada ali. Além disso, o cristianismo trouxe o desenvolvimento de uma rica tradição de manuscritos iluminados, onde textos sagrados eram copiados e decorados com imagens coloridas, preservando a sabedoria espiritual e cultural de Ashum para as futuras gerações. O reino de Ashum, com sua mistura única de politeísmo, judaísmo e cristianismo, tornou-se um símbolo de diversidade espiritual e resiliência. Enquanto isso, ao norte, no Oriente Médio, a Judéia estava à beira de uma transformação espiritual que mudaria o curso da história para sempre. Agora, chegamos ao centro espiritual e político de uma das histórias mais transformadoras do mundo antigo. A Judéia, no período anterior ao surgimento do Novo Testamento. Imagine uma terra fervilhando com tensões religiosas e políticas, governada por Roma, mas repleta de um profundo senso de identidade espiritual. A Judéia era uma sociedade única, onde a religião permeava todos os aspectos da vida, e o anseio por um novo tipo de liderança espiritual, por um Messias, pairava no ar. Esse era o mundo que aguardava silenciosamente uma mudança que impactaria não apenas a Judéia, mas o mundo inteiro. O judaísmo, a religião monoteísta da Judéia. O judaísmo era a religião central na Judéia, profundamente enraizado na crença em um Deus único, Yahvé, o Criador do universo e o protetor de seu povo escolhido, os israelitas. Ao contrário das religiões politeístas que cercavam a região, os judeus acreditavam que Yahvé era o único Deus verdadeiro e que ele tinha um pacto exclusivo com o povo de Israel. O judaísmo seguia as leis e preceitos revelados na Torá, que incluía os 10 mandamentos e as regras detalhadas para a vida religiosa, moral e social. Templos e sinagogas eram os centros de adoração, e a oração, os sacrifícios e a observância do sábado eram partes essenciais da vida cotidiana. O Templo de Jerusalém, o centro espiritual. O coração da religião judaica na época era o Templo de Jerusalém, uma construção monumental que dominava a cidade sagrada. Era considerado o lugar onde o próprio Yahvé residia na Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos, a área mais sagrada do templo. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão de entrar neste espaço, e apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, dia da expiação. O templo era o centro de todos os sacrifícios rituais, onde os judeus ofereciam animais e grãos como forma de purificação e adoração. Milhares de peregrinos viajavam até Jerusalém durante os festivais religiosos, como a Páscoa e o Sukkot, para prestar homenagem a Yahvé. O papel dos sacerdotes e fariseus. Os sacerdotes eram a elite religiosa encarregada de conduzir os rituais no templo, supervisionando os sacrifícios e mantendo a pureza do culto a Yahvé. No entanto, havia também outra força religiosa importante na Judéia. Os fariseus, uma seita de estudiosos e professores que interpretavam a lei de Moisés e promoviam a observância rigorosa das tradições judaicas. Os fariseus não tinham poder no templo, mas influenciavam profundamente a vida religiosa e moral do povo, ensinando nas sinagogas e promovendo debates sobre como os judeus deveriam viver de acordo com a lei. Eram defensores da pureza ritual e da santidade na vida cotidiana. A esperança messiânica. Nesse período, havia uma fervorosa expectativa pela chegada de um Messias, um líder enviado por Deus que restauraria o reino de Israel e traria justiça ao povo judeu. Muitos acreditavam que o Messias seria um descendente de Davi,
o grande rei de Israel, e que ele libertaria a Judéia do domínio estrangeiro, estabelecendo um reino de paz e prosperidade. Essa esperança era alimentada pela opressão romana e pelos ensinamentos das Escrituras, e muitos grupos religiosos, como os essênios, acreditavam que o tempo da redenção estava próximo. A ideia de um Messias político, militar ou espiritual permeava a cultura judaica, gerando tensões com as autoridades romanas. As tensões com o Império Romano. A Judéia, nessa época, estava sob o controle do Império Romano, e as tensões entre os judeus e seus governantes estrangeiros eram constantes. Embora os romanos permitissem a prática do judaísmo, exigiam tributos pesados e reprimiam qualquer tentativa de revolta. Muitos judeus viam o domínio romano como uma humilhação, e a presença das legiões romanas em sua terra sagrada apenas aumentava a expectativa de que Yahvé interviria em breve para restaurar a independência de Israel. Alguns grupos, como os zelotes, pregavam a revolta armada contra Roma, enquanto outros esperavam pacientemente pela intervenção divina. O papel das sinagogas na vida cotidiana. Enquanto o templo era o centro da adoração em Jerusalém, as sinagogas desempenhavam um papel crucial na vida religiosa das comunidades judaicas espalhadas pela Judéia e além. As sinagogas serviam como lugares de encontro, onde os judeus se reuniam para orar, estudar a Torá e discutir questões morais e religiosas. Diferente do templo, onde os sacerdotes realizavam os rituais, as sinagogas eram lideradas por rabis, mestres que ensinavam as Escrituras e ajudavam as pessoas a aplicar os preceitos da lei em suas vidas diárias. A sinagoga era o coração da vida comunitária, um lugar de aprendizado e debate espiritual. A vida religiosa e os festivais judaicos. A vida religiosa na Judéia era marcada por uma série de festivais anuais, cada um celebrando momentos importantes da história de Israel ou aspectos da relação com Deus. A Páscoa, Pessach, por exemplo, comemorava a libertação dos hebreus da escravidão no Egito, e milhares de judeus viajavam a Jerusalém para participar das festividades e oferecer sacrifícios no templo. Outros festivais importantes incluíam o Shavuot, que celebrava a entrega da Torá no Monte Sinai, e o Yom Kippur, o Dia da Expiação, um dos dias mais sagrados do calendário judaico, dedicado ao arrependimento e à purificação. Os essênios e a vida ascética. Entre as várias seitas judaicas que existiam na época, os essênios eram um grupo especialmente interessante. Eles viviam em comunidades isoladas no deserto, longe da vida urbana e do Templo de Jerusalém, que consideravam corrompido. Os essênios praticavam uma forma de judaísmo ascético, dedicando-se à purificação espiritual, a oração constante e a vida em comunhão com Deus. Eles acreditavam que viviam nos últimos tempos e que o Messias estava prestes a chegar. Alguns estudiosos sugerem que os manuscritos do Mar Morto, descobertos nas cavernas de Qumran, podem ter sido escritos por membros dessa seita, oferecendo uma visão única sobre suas crenças e práticas. A pureza ritual e a mikveh. Um dos conceitos mais importantes na religião judaica da época era o da pureza ritual. A pureza era vista como essencial para se aproximar de Deus e participar dos rituais no templo. A mikveh, um banho ritual, era usada para restaurar a pureza após certos eventos, como o nascimento de uma criança, a menstruação ou o contato com a morte. Era comum que as famílias judaicas tivessem mikvês em suas casas ou em suas comunidades, onde homens e mulheres podiam se purificar antes de adorar no templo ou em sinagogas. A pureza ritual era uma parte essencial da espiritualidade judaica, refletindo o desejo de estar limpo diante de Yahvé. O conceito de justiça e o papel da lei. A lei judaica, ou halachá, guiava todos os aspectos da vida dos judeus.
Mais do que um código religioso, a Halachá era um sistema abrangente de ética, moral e comportamento, cobrindo tudo, desde o comércio justo até a caridade, o casamento e as relações familiares. A justiça era vista como um reflexo direto da vontade de Deus, e viver de acordo com a lei era a maneira de garantir a bênção divina e a continuidade do pacto com Yahvé. Os tribunais religiosos, liderados pelos rabinos e anciãos, julgavam questões legais e mantinham a ordem moral na comunidade. Enquanto exploramos como eram essas civilizações antes do Novo Testamento, é impressionante ver como cada uma delas, de Roma à Judéia, de Axum à Índia, estava em busca de respostas espirituais e de uma conexão maior com o divino. Mas algo estava prestes a mudar profundamente o rumo da história. O surgimento do Novo Testamento, e com ele o cristianismo, transformaria para sempre o mundo que conhecemos. Civilizações cairiam, novas religiões surgiriam, e o impacto dessa mudança espiritual reverberaria pelos continentes. E se vocês estiverem interessados, podemos fazer um próximo vídeo de continuação e mergulhar nas consequências desse evento. Como essas civilizações reagiram ao Novo Testamento? Quais sobreviveram e quais foram transformadas pela nova fé que estava se espalhando? Vamos descobrir como o cristianismo influenciou reinos poderosos como Roma, Axum e muito mais. Não perca essa viagem fascinante. Agora, eu quero saber de você, qual dessas civilizações te surpreendeu mais? Deixe seu comentário abaixo. E claro, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber todas as notificações e continue essa jornada incrível pelo passado e pelo impacto das grandes mudanças espirituais na história da humanidade. Nos vemos no próximo vídeo.